Já passou metade de 2025 e como eu sempre gosto de fazer aqui todo meio do ano, quero passar para vocês a lista dos jogos que eu mais gostei. E rapaziada, teve muito jogo bom só nessa primeira metade. E, como vocês vão ver, nos dias seguintes ainda vai vir bastante casca grossa. Vem comigo, rapaziada, porque tem muito jogo aqui, o que provavelmente eu acho que já vai ser o Game of the Year, já tá aqui nessa primeira metade, mas deixa eu falar com vocês também alguns outros jogos que valem a pena você dar uma conferida também. Rapaziada, se curtiu aqui o vídeo, você já sabe, não esquece de deixar aquele crítico no like e se inscreve no canal, cara, que a gente faz vídeo aqui todos os dias. Essa lista aqui eu vou falar de 8 jogos em ordem crescente, né, do que eu mais gostei aqui, pra poder passar pra vocês. E eu já vou começar com um jogo, que ele é um jogo que inclusive tá no Game Pass, ele é um jogo de um escopinho um pouquinho menor, mas que eu me diverti demais jogando aqui, que é o The Alters. O The Alters, ele é um jogo de sobrevivência, né, então é aquele jogo que você vai pegando recursos enquanto você explora cenário, você vai construindo a tua base, que no caso é uma estação espacial que é móvel, que você se locomove assim entre alguns lugares. E o diferencial desse jogo, que até leva o nome dele, é que você faz uns alters seus. O personagem principal, ele tá meio que sozinho aqui, sem equipe nenhuma, então para ele conseguir passar pela frente, ele tem que se clonar. Só que ele se clona de uma forma um pouquinho diferente. Ele altera um pouco a memória do clone dele para que ele tenha tido uma vida completamente diferente da dele. Então ele tem uma especificação melhor. Um é médico, o outro é engenheiro. Só que por ter uma memória diferente, ele acaba sendo uma pessoa também completamente diferente. Então, esse jogo ele vai brincando um pouquinho com essas temáticas, você vai conversando e tendo esses relacionamentos com os seus alters, né, criando essa amizade, esse vínculo, e é um jogo que eu gostei bastante aqui de jogar. Eu gosto bastante de jogo desse estilo de survival, assim, construir base, coisa e tal. Vamos partir para nossa sétima colocação, que é o Monster Hunter Wilds. E rapaziada, muita gente estava com uma expectativa enorme para esse Monster Hunter, para ser o Monster Hunter com mundo aberto e coisa e tal. E foi minha primeira entrada de Monster Hunter, no qual eu me esforcei para jogar do início ao fim. Eu já até tinha jogado alguns outros Monster Hunters, mas nunca cheguei a ter realmente essa vontade de terminar o jogo. Esse foi aqui o primeiro que eu falei, beleza, esse vai ser quase que minha porta de entrada aqui pra franquia, então vamos cair pra dentro e vamos poder explorar. Eu achei o jogo bom. E tem algumas coisas que eu falei durante a minha review e tal, que é um jogo que ele não é exatamente a proposta que o Monster Hunter, ou pelo menos os fãs de Monster Hunter, meio que adoram falar, né? Que é a questão de você ficar farmando pra você conseguir pegar um ponto fraco do próximo monstro, né? Então vamos dizer que o monstro que você acabou de derrotar, ele dropa alguns equipamentos que são resistentes a fogo, e o monstro seguinte, ele usa ataque de fogo. Não, esse jogo aqui, ele é muito fácil a ponto do farm ser completamente desnecessário. Ele tem bastante problema de performance, a Re-Engine tá chorando aqui pra nós, mas ele ainda assim consegue ser uma experiência bem divertida. E eu ouso dizer que é uma boa porta de entrada para Monster Hunter, já que ele realmente não precisa você ficar fazendo toda essa questão de farm e coisa e tal, mas eu acho que pros fãs de longa data que gostam dessa parada de se ficar repetindo os monstros, poder quebrar partes específicas deles para você conseguir fazer o equipamento que você está procurando, eu acho que ele deixou a desejar um pouquinho. E eu não senti necessidade nenhuma de fazer isso até agora, né? Nem os conteúdos que lançaram depois do jogo, eles apresentaram qualquer dificuldade assim nesse sentido. De qualquer forma, é um jogo bem divertido, por isso ele tá aqui na sétima colocação. A seguir, vou botar aqui um jogo que pegou a fórmula e deu uma melhorada, que é o Assassin's Creed Shadows. Apesar disso, eu ainda acho que essa fórmula, algumas coisas poderiam ter dado uma modificada. O Assassin's Creed Shadows, ele já vem na sequência, né, do Odyssey, do Valhalla, até do Origins também, naquela trilogia que a gente teve, e ele trouxe uma pegada um pouquinho diferente, porque esse jogo tem ainda esses elementos de RPG, mas ele tentou buscar também o que tinha na franquia do Assassin's Creed antes dele passar por todo esse esquema de RPG, de você ficar grindando essas coisas e tal. Coisa que ele não faz aqui, felizmente. Você não precisa ficar grindando para ficar igual um maluco. Inclusive, tem algumas opções de acessibilidade que acho que você pode colocar ali, que mudam um pouquinho o jeito que você joga. O esquema de dois protagonistas é ambíguo. Eu acho que é legal, os dois protagonistas são bem diferentes, mas eles acabam sendo bem fracos em uma das coisas, né? O Yasuke, ele é bem fraco para você poder fazer escaladas e parkour e coisa e tal, enquanto que a Naoi, ela até consegue ser legal no corpo a corpo, mas não chega nem perto aqui do Yasuke. Então,
é um ponto que, tipo assim, pro próximo, junta os dois no mesmo personagem, eu acho que ninguém vai se importar dessas duas coisas que foram colocadas ali. E eu acho que o jogo ainda pega bastante naquela fórmula um pouco cansada da Ubisoft, de você ficar fazendo vários pontos do mapa, aqueles pontos de interesse. Eles colocaram muita coisa de história muito conturbada ali, é muita informação, é muito grupo que é colocado pra gente, muita coisa. É um jogo que definitivamente peca pelo excesso, mas se você se controlar um pouquinho, não for aquele cara que olha o mapa, que é realmente fechar tudo que o mapa tem, focar na história, fazer as paradas que você mais se interessa, eu acho que é um jogo que você vai se divertir bastante. Ele tá bem refinado, é um jogo que, cara, pros padrões da Ubisoft, ele tá muito vivo. Você vê detalhes muda de ambientação, de estação do ano, até as movimentações dos personagens estão tá num nível que a gente não esperava da Ubisoft, visto os últimos jogos que ele chegou a lançar. Então, definitivamente é um jogo que eu gostei bastante desse ano, apesar de pecar pelo excesso. Seguindo para nossa quinta colocação, vou botar um jogo que, pelo visto, não vendeu muito bem. O que é uma pena, porque eu gostei bastante, que é o The First Berserker Kazan. E, mano, esse jogo é o jogo mais difícil do ano. Não tem mais pra ninguém, cara. O jogo é extremamente maneiro, porque eles têm umas boss fights que são extremamente desafiadoras. Você vai precisar manjar mais o seu parry. É o Souls-like de anime, né? Então você já espera realmente essa dificuldade elevada aqui. Mas ele é um jogo que ele me agradou no sentido de que ele se conteve, né? Não foi um jogo com mundo aberto. Ele tem aquela estrutura de fases mais lineares, o que provou que ele conseguiu colocar alguns desafios, algumas colocações de inimigos em momentos específicos do mapa que deixaram o mapa interessante. Mas eu tenho que dar o destaque são para as boss fights mesmo, porque elas são aonde que a dificuldade ela vai pegar, elas são maneiras, os personagens são legais e você vai precisar manjar esse esquema de parry ou dodge, dependendo da arma que você estiver equipando, tem essa coisa toda. Ele pega um esquema meio que de Nioh, que eu não sou muito fã, que é que cai muita arma e a arma tem nível e essas coisas e tal. Não sou muito fã desse esquema assim, mas isso não tirou da minha determinação e da minha ambição de querer pegar e zerar esse jogo. Ele é muito divertido, mas muito difícil. Uma pena que, né, ele não vendeu muito bem assim. Ele até falou que a empresa falou que, legal, pelo menos a galera conhece o universo do jogo e tal. Eu falei assim, é um universo que tem outros jogos. Tá, nem sabia, né? Ok. Eu não sei se serviu pra esse propósito, não. Mas o jogo eu acho que vale a pena. Se você gosta de um Souls-like, principalmente se você gosta de um jogo muito difícil, o Kazan é uma pedida certa pra você. Ocupando nossa quarta colocação, tem aqui o Split Fiction. E, mano, o Split Fiction é o jogo feito pela mesma equipe que fez o It Takes Two. E eles meio que pegaram a ideia do It Takes Two quando muda um pouquinho a visão da parada e tal, quando o It Takes Two ele faz uma coisa um pouquinho diferente. Fala assim, se a gente fizesse um jogo que era só isso, toda fase ela vai ser uma coisa completamente diferente, vai ter uma mecânica nova e vai colocar aqui. Funcionou bem, bem demais. Principalmente, cara, nas últimas fases, o negócio fica uma loucura. Eu achei muito, muito divertido. É um jogo que você obrigatoriamente tem que jogar com um amigo, então acho que esse talvez seja. A gente falou sobre o Kazan ser o jogo mais difícil. Eu acho que na verdade o Split Fiction é, porque você vai precisar ter uma dificuldade na vida real, que é ter um amigo, né? Eu sei que pra você isso é muito difícil. Mas se você conseguir passar essa barreira, cara, eu acho que é um jogo que vai ser muito legal de você jogar com alguma pessoa. Porque ele pega essa ideia do It Takes Two que eu falei e meio que faz um jogo inteiro a partir disso. Eu acho que tem alguns pontinhos do jogo aonde que ele ficou um pouquinho demais, né? Às vezes na mesma mecânica, assim. E. Porque a gente até tem essas mecânicas muito diferentes, mas o núcleo da gameplay ainda se mantém o mesmo. Então esse núcleo às vezes dá uma cansadinha, mas como o jogo ele não é muito longo, você consegue zerar ele assim com poucas horas, assim, né? Acho que você pegar uns 3 dias pra jogar legal com seu amigo aí, você consegue matar ele. Pô, tô começando a ficar um pouquinho enjoada dessa mecânica em específica, mas você não vai se abalar por isso, porque o jogo oferece muitas outras coisas ali no meio, principalmente com fases bônus. As fases bônus pra mim foram que deu a cereja por cima do bolo aqui pro jogo. Nossa terceira colocação vai aqui pra um jogo que eu tenho falado mal dele, cara. Eu tenho ficado meio assim, cara, ele podia ter feito uma coisa diferente, ele podia ter feito assim, ele podia ter feito assado, por que você tá fazendo isso? Mas no final das contas, eu ainda tô me divertindo pra cacete, que é o Mario Kart World. Rapaziada, eu não consigo não jogar uma corridinha no Mario Kart World, cara. Pegar no online e jogar no modo eliminação, que tem se provado ser o meu modo favorito, o modo novo aqui do Mario Kart, que é
como se fosse um Battle Royale, né? São 24 jogadores e a cada ponto do mapa você vai eliminando 4 até você ficar nos últimos 4. Esse modo pra mim ficou incrível, cara. Eu acho que se não fosse esse modo, eu acho que eu não botaria o Mario Kart World aqui nessa lista. Porque ele tem algumas coisas que ele fez de decisão que eu achei muito ruins, cara. Tipo, a parada de você ter essa pista que ela conecta entre uma pista e outra. Pô, eu falei com vocês a review e tô vendo que mais gente tá começando a achar ainda agora. Eu achei essas pistas fracas e eu acho que a galera tá começando a perceber isso, tá quebrando essa magia. E o mundo aberto do Mario Kart World, eu achei que ia ter um Forza Horizon. Porra nenhuma. O negócio de você libera o personagem comendo fast food pra você poder liberar as roupinhas. Então não tem muito incentivo. Cara, tem muitas coisas que tem a review aí no canal pra você ver eu criticando. Mas o que importa, cara, é que ainda é um Mario Kart. Ainda tá trazendo pistas novas. Por mais que algumas a gente tenha esse ponto aí pra poder falar. E, igual eu falei, o modo eliminação é incrível. Jogar com 24 jogadores no online eu acho muito divertido. Então, ele tá colocando aqui essa terceira colocação justamente por conta disso, cara. É um jogo que eu vejo que toda hora que vem alguém aqui em casa, fala, pô, vamos ligar o Mario Kart ali, vamos jogar um pouquinho de Mario Kart. Pode ser que essa magia passe até o final do ano, e aí essa colocação dele aqui muda pra gente quando a gente fizer esse mesmo vídeo daqui a 6 meses. Mas, por enquanto, ele é o jogo que tá delicinha aqui pra mim. Tenho críticas, mas ainda assume a terceira colocação. Em segundo colocado, tem um jogo que a gente acabou de zerar, tá fresquinho aqui na mente, né? Mas é o Death Stranding 2 On The Beach. E rapaziada, ele pegou o que tinha legal do Death Stranding 1 e melhorou. Eu sempre falo, ele é o 1, só que melhor, né? Ele ainda é um jogo sobre entregas, mas o Kojima ouviu que a galera queria um pouquinho mais de ação. Ele colocou bastante missão que tem ação, que é pra você roubar algumas coisas do acampamento. Então tem stealth se você preferir, e dessa forma de stealth. Então ele é um jogo que pegou um pouco das críticas e elaborou pra poder deixar o jogo um pouquinho mais ágil. E uma outra coisa também que ele chegou a colocar é uma história incrível. Rapaziada, esse é o charme, acho que, do Death Stranding 1. Ainda continua sendo o charme aqui do Death Stranding 2. O que eu até mencionei aqui na review era que o jogo, ele até dá algumas pistas pra gente poder já imaginar o endpoint, imaginar o que é que tá acontecendo ali de fato. E você consegue teorizar, ele não é covarde a ponto de te mostrar uma coisa que você nunca iria saber, sabe? Mas assim, o que ele surpreende é em como. Você pensa que pode ser uma coisa, mas você fica, como? Como que isso aconteceu? O que aconteceu pra esse negócio chegar nesse ponto? E aí o jogo surpreende com uma história muito legal. O desfecho é incrível, e a cinematografia, trilha sonora que o Kojima colocou aqui do Spotify dele, tudo bem encaixadinha. Mano, eu acho que é um jogo incrível se você gostou do primeiro jogo. Eu acho que essa é a parada aqui. Tipo, se você achou que o jogo é muito lento, o entregador do iFood, foda-se, irmão. É o entregador do iFood. Você vai gostar de jogar? Vai. Se sim, tu vai gostar. Se não, não joga. Mas eu gostei demais da experiência de você passar o terreno a seu inimigo. Ele apresentou mais coisas do terreno, apesar de que eu acho que as coisas que ele acrescentou ou mudou aqui em referência ao primeiro jogo, ele poderia ter feito melhor. Eu acho que as ações ali do jogo ainda tem alguns problemas com a IA dos inimigos, em questão ao stealth, em questão da dificuldade dos bosses, eles são bem tontos, dá pra você matar eles sem muita dificuldade. Tem pouca variedade de boss, inclusive, e uma série de outros fatores que, se você quiser ver mais, dá uma olhada na nossa review. Mas, pra mim, cara, Death Stranding, ele tem que pegar pra gente na emoção, ele tem que pegar a gente na história e nessa jornada que a gente faz, literalmente, a jornada que a gente sai do ponto A até o ponto B, não é o destino, e sim a jornada. E, cara, nisso ele faz bem. Ele faz muito bem, eu diria. Então, pra mim, o Death Stranding 2 acaba colocando nessa segunda colocação, justamente porque ele é um jogo que ficou comigo. Eu ainda tô pensando nele até agora. Eu tô fazendo uma coisa que é terminando tudo que tem pra fazer, ali de entregas e deixar 5 estrelas em tudo. E eu acho que é um jogo que vai ficar um tempo aqui ainda na minha cabeça. Antes da gente passar para a primeira colocação, que eu acho que vocês já sabem qual que é, queria passar aqui em algumas menções honrosas, já que eu só coloquei jogos que eu zerei. Teve alguns outros jogos que eu gostei bastante, mas que, como eu não zerei, eu não acho justo eu conseguir colocar ele em alguma colocação, tipo colocar lá atrás e tal, porque eu joguei apenas um pedaço do jogo. E o primeiro que eu queria colocar aqui dessa lista é o Kingdom Come Deliverance 2. Ele é um jogo, mano, é um simulador de vida medieval, assim, com RPG no meio, tá ligado? Ele é aqui nessa pegada de um RPG
em primeira pessoa, que você tem que usar bastante de um combate direcional, mas ele também tem muitas escolhas. Ele é um jogo que tem um roteiro enorme, porque justamente as coisas que você faz, ele interfere na vida dos NPCs que você vai passando, até dos NPCs mais bobões, assim. Tipo, cara, você rouba a roupa de um NPC, ele sabe que você roubou a roupa porque você foi a pessoa que passou ali. Então, é um jogo que ele trabalha muito na simulação mesmo, pra você estar ali dentro daquele mundo. E o pedaço que eu joguei aqui da história eu achei extremamente interessante. É um jogo também muito robusto em questão de tempo de jogo, pelo que eu tava vendo, é enorme. E eu ainda não consegui zerar, então por isso eu tô fazendo uma menção honrosa aqui pra ele. Também não consegui zerar Doom The Dark Ages, mas foi um jogo que eu também achei muito divertido por outros motivos. Enquanto que no Kingdom Come era porque eu queria ficar de boa, tranquilo, explorando tudo do mapa, conversar com os NPCs, o Doom The Dark Ages é porque é tiro e porrada e bomba, rapaziada. É sem pensar em muita coisa e sair pra frente atirando. Inclusive, o jogo ele tem bastante dos colecionáveis que são espalhados pelo mapa, né? Que o mapa é um pouquinho mais aberto. Eu não senti vontade de parar pra escolher, não. Eu queria só seguir em frente e sair metendo bala em todo mundo. Então, eu acho que o jogo, pelo menos, ele proporciona essa experiência pra qualquer um. Se você for um cara que você quer explorar cada campo do mapa pra poder pegar os colecionáveis, você pode. Se quiser sair igual eu, sair, cara, só quero sair metendo bala em todo mundo, você pode também. E dá pra você passar tranquilamente. O que eu joguei no jogo eu achei extremamente divertido, então por isso tá aqui na menção rosa também. Tô também incluindo aqui o Elden Ring Night Rain, no qual eu joguei algumas fases do jogo, mas pelo jogo não ter um crossplay, isso aí já é um ponto fudido, eu tinha uma opção limitada de pessoas com quem eu podia jogar. E eu não queria ficar jogando com aleatórios, porque, cara, tem horas que você fica zoado e você. Só o fato de você não poder comunicar com a pessoa traz uma experiência ser não o ideal que eu queria aqui pro Elden Ring Night Rain. Mas ele me surpreendeu em ter uma gameplay bacana. Ele me decepcionou no fato de que eu achava que os bosses eles iam apresentar um bioma diferente, né, um mapa diferente para cada um deles, o que não é o caso, é o mesmo mapa, o que muda realmente é o boss final que você vai enfrentar, e né, então às vezes o personagem que você vai jogar por conta disso, mas ele ainda é um jogo que é bem divertido. Dito isso, apesar de eu ter jogado pouco, eu não cheguei a derrotar muitos bosses assim, o mapa já me deu uma enjoada, então fico me perguntando sobre a longevidade desse jogo aqui. E em primeiro lugar, é claro, não poderia ser diferente, é o Switch 2 Welcome Tour. Cara, você acabou de comprar o teu console. Você quer saber um pouquinho mais sobre o que ele tem de diferente, sobre jogar minigames enquanto você descobre essas coisas do seu console. Se você não tiver uma TV 4K, o jogo te incentiva a comprar uma TV 4K para você poder completar, que senão você não consegue. Mesma coisa, você não tem um Pro Controller, não tem uma webcam, cara, compra aí, porque senão você não vai querer, você não vai conseguir completar aqui as nossas fases. Além de tudo, você ainda precisa pagar $10 para poder pegar aqui esse jogo. Então, com certeza, cara, merece nossa primeira colocação. Não, é claro, rapaziada. O primeiro colocado tem que ser o Clair Obscur Expedition 33. Eu vi que a galera tá falando assim, pô, é fácil falar que o Clair Obscur é o melhor do jogo, mas antes não dava muita fé, que pelo visto aí muita gente tava assim, né? Tava cagando e andando pro Clair Obscur, e aí depois que começou a ter nota alta, começou a amar. Vocês estão me falando isso aí. Aí eu fiquei assim, a gente aqui, pelo menos, desde o anúncio, estava assim, que esse jogo vai ser pique, irmão. E feliz em ver que a galera, mesmo com uma equipe pequena, conseguiu entregar uma experiência de um RPG antigo, né? Aquela experiência de um RPG mais clássico, apesar de trazer umas paradas novas, né? Uma parada que, tipo assim, ele se inspira em outros RPGs, mas junta aqui nesse Clair Obscur, que traz uma experiência que até quem não gosta de RPG de turno tá dando uma chance aqui pro Clair Obscur e tá gostando por trazer um combate mais dinâmico e mais principalmente por trazer uma história muito engajante. Ontem eu vi um vídeo de um cara, o gringo, esqueci o nome dele, no qual ele bota a esposa dele que não joga videogame pra jogar alguns jogos, e ela tava jogando o Clair Obscur e ela foi o primeiro jogo que ele terminou de fazer o vídeo com ela e ela quis continuar jogando, justamente porque a história é muito engajante. Né? Cara, o elemento RPG do jogo, de gameplay, ele é muito gostosinho. Ele tem umas fights bem desafiadoras, onde você tem que pegar o ritmo do inimigo e tal. Cara, é um jogo muito bom, é incrível ter sido feito só por 30 e poucas pessoas. E eu acho que merece todos os prêmios, sem contar também com a trilha sonora. A gente não pode deixar de falar da trilha sonora, que é absurda. Toda a direção de arte também, bem única. Mano, todos os elogios aí. Com certeza, se quiser ver mais coisa, dá uma olhada na nossa review, porque é o jogo que eu tenho certeza que vai ganhar o GOTY esse ano. Duvido que os jogos que a gente for ver no vídeo seguinte, esperançosamente de amanhã ou nos próximos dias, onde a gente vai falar quais jogos ainda estão para sair aqui em 2025,
Acho difícil tirar aqui o pódio do Clair Obscur, já que o GTA não vai sair mais esse ano. O GTA abriu alas pro Clair Obscur chegar lá no GOT e varrer as premiações. Concorda comigo, rapaziada? Diz aí, tem algum outro jogo que você jogou que eu não coloquei aqui nessa lista? Jogou alguns dos jogos que eu fiz só uma menção honrosa, que eu não cheguei a zerar, mas que você acha que vale muito a pena? Comenta aí abaixo, galera. Curte aqui o vídeo. Não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Ficando por aqui, valeu, um abraço, até mais e fui!